Super News. Super News. Notícias e informações de São José do Rio Preto e toda a região, além do que acontece no Brasil e no mundo. Super News. Olá, estamos de volta com mais uma edição do Super News, trazendo as principais notícias de São José do Rio Preto e toda a região, os principais fatos do Brasil e do mundo, aqui na programação da Rádio Super Hits, em www.superhits.com.br. Super News. A Secretaria de Saúde de Rio Preto intensificou estratégias para atualizar cadastro de moradores da cidade. São vários canais disponíveis para que não se percam consultas, exames e até cirurgias já agendadas. Na última semana, a Prefeitura divulgou que o Hospital Municipal Dr. Domingo Marculino Braille opera abaixo da capacidade por conta da dificuldade em confirmar os agendamentos com os pacientes cadastrados. O telefone 0800 772-2123 está disponível gratuitamente para receber as informações dos dados corretos dos pacientes. A Secretaria orienta que, no caso de uma ligação não atendida, que o paciente entre em contato e responda às ligações. De um total de 2.754 ligações já realizadas pela equipe da Secretaria, foram agendados 1.521 procedimentos, ou 55,2%. O restante, 1.233 cadastros, ou 44,8%, não foi agendado por outros motivos, sendo o principal deles a desatualização cadastral do telefone. Foram 939 ligações sem sucesso. O 0800 está disponível para atualização de cadastro de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. O serviço pode ser usado por todos os moradores cadastrados na Secretaria de Saúde. Super News. Um idoso de 87 anos foi multado em R$14 mil por podar de forma drástica 28 árvores em uma calçada pública de Ibirá. Segundo a Polícia Militar Ambiental, 16 árvores da espécie Cibipirunas e 12 oitis sofreram a poda radical. A equipe da Polícia Ambiental foi acionada por representantes da Secretaria de Meio Ambiente de Ibirá, que solicitou apoio na fiscalização. No local, os policiais constataram que as árvores foram podadas de forma irregular por 3 pessoas que foram contratadas pelo idoso. De acordo com a legislação vigente, não é permitida a retirada de mais do que 25% da copa, sendo que a distribuição da folhagem a ser removida deve ser definida de acordo com a espécie da árvore, idade, estado sanitário e localização. As especificações do padrão a ser seguido estão estipulados nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O contratante foi autuado em R$14 mil por destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia, de acordo com o artigo 54 da Resolução CIMA 05 de 2021. Conforme a Lei Federal 9.605 de 98, que versa sobre os crimes ambientais, que prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Super News. O Ministério Público está realizando investigações em 2 prefeituras da região com contratos com a PCN Concursos Públicos, que anunciaram suspensão e cancelamento de provas para a contratação de profissionais. O caso mais grave envolve a Prefeitura de Badibacite, onde mais de 10 mil candidatos se inscreveram para concorrer a 231 vagas em 73 cargos de ensino fundamental, médio e superior. Em decreto assinado pelo prefeito Luiz Antônio Tobardini, a Prefeitura comunicou a suspensão do concurso público por 90 dias, prazo para o Ministério Público e a Polícia Civil apurarem as denúncias de irregularidades ocorridas no certame. Entre as falhas apontadas pelos candidatos estão improviso de salas para recepcionar os inscritos, atraso de mais de 1 hora no início da aplicação e questões já respondidas no caderno de provas. O promotor Cláudio Santos de Moraes, que instaurou o inquérito para investigar indícios de improbidade administrativa, disse que recebeu denúncia de candidato que fez prova em carteira infantil.
A suspensão do concurso decorre justamente de recomendação do Ministério Público de Rio Preto. Em comunicado no site, a Prefeitura de Badibacite justificou que a suspensão temporária do concurso tem como objetivo garantir a transparência e a lisura do certame. Segundo a Prefeitura, a medida visa apurar eventuais irregularidades nas inscrições e na aplicação das provas, garantindo a impessoalidade, a legalidade, a moralidade e a eficiência do processo seletivo. O promotor de justiça, Cláudio de Moraes, informou na última terça-feira que aguarda as respostas dos ofícios encaminhados à Prefeitura e à PCN Concursos Públicos com as explicações sobre as falhas apontadas pelos candidatos. Já o delegado de Badibacite, Antônio Pitócia, informou que já instaurou o inquérito para apurar crime de fraude em concurso público. Na última semana, a PCN diz que houve falhas na impressão de alguns cadernos do processo seletivo de Potirendaba e que o funcionário responsável não verificou. Sobre a prova de Badibacite, a empresa afirmou que o problema envolve, aparentemente, 3 questões e de alguns cargos apenas, e não o caderno inteiro, e que medidas foram tomadas sem mencionar quais medidas. A Prefeitura de Potirendaba tomou uma medida mais drástica com relação à polêmica prova aplicada pela PCN no dia 15 de janeiro. Antes mesmo de provocação do Ministério Público, o município decidiu cancelar o processo seletivo, que teve 1.400 inscritos, e devolver o dinheiro pago pelos candidatos. Super News. O impacto do reajuste da gasolina na inflação será maior em fevereiro, mas deve provocar aumento do IPCA já neste mês, segundo o economista André Braz, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. A Petrobras anunciou uma alta de 23 centavos por litro da gasolina para as distribuidoras, que equivale a um reajuste de 7,46%. Foi a primeira decisão da estatal sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Para o economista, o aumento nas bombas deve ser menor, de cerca de 5%, já que a gasolina vendida para o consumo tem mistura de 27% de álcool anidro, o que impede o repasse total da decisão da petrolífera nas refinarias. O economista acredita que pelo menos 25% do impacto esperado no IPCA irá acontecer ainda este mês. A maior pressão será no índice de fevereiro. Segundo ele, para cada ponto percentual de aumento da gasolina, o impacto no IPCA é de 0,05 ponto percentual. Considerando o resultado do IPCA 15, hoje de 0,55%, o índice de janeiro deve ficar no mínimo em 0,6%. E o de fevereiro, quando virá o maior efeito do reajuste da Petrobras, já terá 0,2 pontos percentuais computados. É o que calculou o economista do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Super News. Um bloco de gelo com cerca de 1.550 quilômetros quadrados, área superior à da cidade de São Paulo, que tem 1.521 quilômetros quadrados, se desprendeu da Antártica. A informação foi divulgada por um grupo de cientistas na última semana. A área que se descolou do continente era próxima a uma estação científica do Reino Unido. O evento não está relacionado às mudanças climáticas do globo, afirma o British Antarctic Survey. O desprendimento teria acontecido na tarde do último domingo, ainda de acordo com o órgão que estuda as regiões polares. Há poucos anos, outro iceberg de tamanho parecido e na mesma região já havia deixado o continente. Para os cientistas, o desprendimento pode significar um dano ao ecossistema local. Para se ter uma ideia, o derretimento de um iceberg liberou mais de 150 bilhões de toneladas de água doce misturada com nutrientes em 2021. Super News. Esta foi mais uma edição do Super News, trazendo aqui na programação da Rádio Super Hits as principais notícias de São José do Rio Preto e toda a região, além dos principais fatos do Brasil e do mundo. Super News, uma produção da Comunicar Marketing Comunicação, de volta a qualquer momento, com muito mais informações para você. Até lá! Super News. Notícias e informações de São José do Rio Preto e toda a região, além do que acontece no Brasil e no mundo. Super News.